de Angola. Opa, atenção, senhor frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus, atenção, caríssimo bispo Edir Macedo, o mercador de la fé, de los outros, aquele que saca grana até de onde não tem, ou seja, do bolso de pobre. Atenção que a Gina vai falar uma coisa muito importante. Gina. Pois é, a notícia é que a sexta-feira passada a Justiça de Angola mandou fechar vários templos que pertencem à Igreja Universal, né, do Reino de Deus, acusada de fraude e atividades criminosas no país. Agora, para a gente ter ideia, a Igreja Universal foi instalada desde 1992 em Angola, né? Está presente em vários países, né? Enfrenta um confronto com dois grupos antagônicos, formados por brasileiros e angolanos ligados a Edir Macedo e ao líder de Angola, que é o bispo Honorilton Gonçalves. O outro, que são pastores angolanos, que eles se auto-intitulam a Comissão Reformada da Universal, são comandados por um outro bispo, que é o bispo Valente Bezerra Luiz, ou seja, houve um racha, a Justiça mandou fechar os templos, né, da Igreja Universal, e aí a gente tem esse jornal de Angola, mas tem também 3 vídeos, Fábio. Agora eu peço para vocês escolherem quais. Porque não, você manda, Gina, vamos tocando, a gente vê até que horas que a gente pode ir. Pode ficar tranquilo. Não, mas assim pela ordem também. Um dos vídeos é um depoimento de um angolano que ele fala coisas fortíssimas, que até para ele casar, ele teve que pagar, ele só poderia casar na Igreja Universal se pagasse $50 mil. O Angola é uma população que as pessoas não têm... Vamos ver esse vídeo primeiro? Vamos ver. O bispo Edir Macedo desviou-se do foco, que é ganhar almas. Ele tornou da Igreja Universal uma empresa rentável, uma empresa lucrativa. Houve mesmo uma ruptura, cisão entre a parte angolana e a parte brasileira, por conta dos crimes que a liderança brasileira ia cometendo em Angola. Concretamente, evasão de divisas, imposição da vasectomia, humilhação, racismo e muitos outros crimes. Os pastores angolanos, os bispos angolanos, já não são submissos ao bispo Edir Macedo. Tudo o que ele quer é criar império, é criar tesouro nesta terra em que nós estamos. Ele acabou perdendo o seu império, acabou perdendo o domínio total. Pastores vivem mal, trabalham como se fossem cavalos e todo o dinheiro é mandado para o Brasil. E esse dinheiro não mandam de forma declarada, é um dinheiro que não mandam de forma transparente, mandam através de esquemas. Há coisa de 29 anos ou 30 anos que a Igreja Universal do Reino de Deus está em Angola, nem sequer um orfanato a igreja tem, nem sequer um centro de formação profissional, nem sequer uma universidade, nem sequer um hospital para apoiar as comunidades, para formar os angolanos, jovens angolanos, nem sequer um projeto para ajudar no desenvolvimento da Angola. Fui pastor da Igreja Universal do Reino de Deus por 7 anos. E quando eu conheci a igreja, era menino. Tal como eu, existem milhares de jovens do mundo, espalhados pelo mundo, que o desejo deles é ganhar almas. Largaram a escola, largaram o trabalho, abandonaram a família, porque acreditaram que realmente o Edir Macedo é um ganhador de almas, é um homem usado pelo Espírito Santo. Só que mais tarde, as pessoas começam a perceber que o Edir Macedo não é aquilo que nós achávamos. Há pastores que, para casarem, são condicionados à vasectomia. Tem que fazer a vasectomia, tem que ser castrado para casarem. Falam-te da vasectomia, fazem uma lavagem cerebral. Se aderires à prática da vasectomia, eles quase que festejam, ficam felizes, como se tivessem recebido algum troféu. Mas quando revogas, questionas, por que devo fazer vasectomia? O que está por detrás da vasectomia? Eles ficam tristes e a partir daquele momento tu estás conotado. E perseguem até que você saia da igreja. Há provas evidentes que pastores angolanos que questionaram sobre a vasectomia e foram
perseguidos, e mesmo aqui na terra do africano, eles mostram-se racistas. É isso aí que nós reprovamos. Pastores, assim, brancos, têm mais destaque, acabam ocupando lugares chaves, acabam ocupando lugar de mais destaque em relação a um pastor que é preto, um pastor que é negro. O que fez com que eu saísse da instituição, me desligasse da instituição, acontece que o meu casamento estava condicionado na arrecadação dos valores que eu deveria fazer. O bispo, que era o responsável da Angola na altura, disse para mim que se eu queria casar, se eu quisesse casar, eu tinha que arrecadar $50 mil. Se eu conseguisse tirar do povo $50 mil e apresentar para o bispo, então o meu casamento seria autorizado. Bom. Ok. Gente, só para fazer um comentário, é o seguinte, eu sei do que ele está falando, não é que a igreja cobrou dele, cobrou que ele arrecadasse 50 mil. Aí o casamento entraria com uma bonificação pelo fato de ter arrecadado para a igreja. Exato. Eu vou pedir aqui para a nossa produção, Mali e Bruna, quero ouvir ao vivo esse pastor aqui amanhã, tá? Eu quero ouvir, esse assunto universal me interessa pessoalmente. Essa empresa é uma empresa exploradora, e essa história da vasectomia é seríssima, eu já denunciei isso, eu fui processado por esse vendedor de almas aí, por esse comprador de almas, aliás, que é o Edir Macedo, perdi para ele na segunda instância, estou recorrendo aqui ao Superior Tribunal de Justiça. Cada dia da minha vida eu vou demonstrar que esse sujeito é o que é, entendeu? É um baita de um enganador das pessoas, está lá só para arrancar dinheiro dos outros, tá? Então amanhã quero ouvir, viu, Mali e Bruna, por favor, esse bispo lá de Angola, para explicar para a gente direitinho o que é que está acontecendo lá. A gente entende, porque os problemas vão se reproduzindo pelo mundo, né, Gina? Exato. E tem um outro também de análise, a gente nem precisa colocar, porque o nosso tempo está... Depois a gente juntas ali, dá uma olhada quem é esse outro comentarista, né, que faz uma análise da Igreja Universal. Ele faz para o telejornal da TV pública de Angola, e esse também pode ser uma pessoa que talvez seja interessante da gente ouvir, se não conseguimos localizar o bispo, ex-bispo. Né? Ô, Gina, só para pedir um favor para você, passa os nomes deles direitinho para a Bruna, na nossa produção, para a gente poder ter eles amanhã aqui no Tertúlia, tá bom? Ok, fechado. Então aí a gente, Angola já deu isso, o público deu a notícia de Angola também. Os tempos, aparentemente não houve confusão, viu, gente? Respeitaram, o fechamento foi decretado pela Justiça, que mandou fechar na sexta-feira os templos, e parece que não houve confusão, ninguém tentou entrar, arrombar, nem nada, né? Isso daí. Mas esse outro analista também, ele chama atenção para uma coisa, que um desastre que ocorreu se eu não me engano, em 2013, na qual eles lotaram um estádio e morreram, acho que de 13 a 18 pessoas nessa lotação, a superlotação de um lugar que cabia muito menos, aí uma opção de gente, acabou morrendo gente lá, e que o problema começou a partir daí e foi crescendo também, né? Agora, Fê, por favor, vamos seguir com as fotos. Isso, o público de Portugal dá a notícia também, né? Portugal tem uma ligação muito forte aí com Angola, por óbvios motivos, né? Por Angola, Moçambique, todos os países lusófonos africanos. Agora, por favor, a próxima, Fê, a próxima a gente vai mudar um pouquinho de assuntos. Essa foi uma sugestão da Débora Benish, que é uma entrevista do Mandetta ao The Guardian. Então, diz o seguinte, Bolsonaro conduziu o povo brasileiro a vamos colocar assim, desfiladeiro, a um buraco. Um buraco. Luiz Henrique Mandetta acusa o presidente de desempenhar um papel fundamental e conduzir a economia para a catástrofe. Ixi. Essas sirenes aqui são terríveis. Historiadores irão agredir Jair Bolsonaro por conduzir os brasileiros ao buraco mortal, né? A sua resposta vacilante, egoísta e anticientífica à Covid-19, de acordo com o ex-ministro da Saúde. É uma entrevista bem interessante e bem crítica em relação ao Bolsonaro, feita pelo Mandetta, ex-ministro da Saúde. Essa é uma matéria aberta, portanto, se vocês quiserem consultar, foi uma matéria, acho que foi de ontem, se não me engano, está ali no site do The Guardian, viu? Acho que vale a pena dar uma lida nessa matéria. Vamos passar para a próxima, Fê, por favor?
Essa outra aqui é da Índia. Essa daí da Índia eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porque o governador do Rio, Sérgio Cabral, que foi preso já no passado, o Cabral foi preso, se eu não me engano, em 2016 ou 2018, não lembro bem. Ele está na prisão ainda, não está? E eu procurei essa notícia pelos jornais brasileiros, eu não achei. Peraí, qual é a notícia? Essa daí, dizendo que a diretoria de execução, né, disse ao Tribunal Superior de Nova Delhi que Sérgio Cabral, político brasileiro, que foi preso por corrupção, criou dezenas de empresas de fachada na Índia e recebeu 13,24 milhões nessas contas, né? Nunca vi essa notícia por aqui, Gina. Pois é. Nunca ouvi, nunca. Eu procurei nos jornais brasileiros, não achei. Eu sei, pelo que eu entendi, ele continua na prisão e aí ele começou a se alastrar por vários... começou essa investigação na Índia, e no qual está apurando-se que ele tenha construído essas empresas de fachada, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Assim, olha, a diretoria de execução ao Supremo Tribunal de Nova Delhi disse que o Sérgio Cabral, político brasileiro, foi preso por corrupção, criou dezenas de empresas de fachada, recebeu esses 13 milhões nessas contas. O ex-governador do Rio foi preso em novembro, exato, de 2016 pela Polícia Federal do Brasil, enquanto investigava um suposto nexo entre membros administrativos da estatal petrolífera Petrobras, políticos e grandes empresas. Cabral foi acusado e tal, e aí fala que ele, inclusive, criou não só na Índia, uma série de outras empresas por vários países, né? Então, é uma notícia que eu só vi nesse jornal da China. A próxima, Fê, por favor, a próxima a gente Essa vai... notícia a gente vai apurar, porque talvez seja uma informação que a gente realmente desconhece aqui no Brasil, porque são tantos meandros, né? E são centenas de pessoas investigadas, apenadas já, essa coisa toda. Vamos atrás. Fala, Isso, Gina. aí depois eu mando o link também, tá, gente? Eu mando para a Andréa o link mesmo da matéria. Ou se vocês quiserem, depois eu coloco depois. França, a gente pega o Corriere Internacional, é um jornal que ele pega abertamente, ele faz uma colcha de retalhos, pegando vários trechos de matérias escritas no Brasil sobre o mesmo tema. Então, o título dele fala assim: Jair Bolsonaro flerta com o populismo econômico. O presidente brasileiro, apoiado pelos seus aliados militares, está considerando aumentar os gastos públicos. Ai, Gina, olha só, não pude deixar, desculpa te atrapalhar, mas olha o comentário aí do Joadson. É muito boa, eu não tinha associado isso. Muito bom. Olha, preciso lembrar, o nosso Cabral também chegou à Índia, hein? Aliás, ele não voltou a Portugal, não é isso? Vou revisar esse pedaço da história, porque as informações estão dispersas na cabeça ainda aqui, viu? E aqui, aproveitando a Érica, ainda não falei o dia da entrevista do Lula, tá? Será na quarta? Será na quinta? Tchan, 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 tchan. Prepara aí, viu, Gina? Preparo. Quarta ou quinta, você acha que você... Preparar as perguntas também. Prepare-se emocionalmente. Gina, pode continuar, desculpa ter te atrapalhado, mas eu não cortei. Um comentário muito bom. O presidente brasileiro, apoiado por seus aliados militares, está considerando aumentar os gastos públicos para financiar grandes obras e projetos sociais e, assim, fortalecer a sua popularidade. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, é contra e o setor teme a falência. Aí fala uma série de coisas a respeito desse tema e pega uma série de jornais brasileiros citando as fontes. O Corriere Internacional normalmente faz esse tipo de trabalho. E a próxima, por favor, Fê. Aí, gente, essa é o TGCom 24, é uma TV italiana e, na verdade, isso daí saiu também num outro grande jornal que ela estampa. Covid-19. Zingaretti, que o Zingaretti é o líder máximo do Partido Democrático e é também o governador, assim chamado, na verdade, é presidente da região Lácio, que é essa região que está aqui em Roma, contra o Salvini, que Matteo Salvini é o líder da extrema-direita da Liga, né? Ele teria feito como Trump e Bolsonaro, ou seja, já não é a primeira vez aqui na Itália que comparar com o Bolsonaro é como se você estivesse insultando o sujeito, né? Comparar com o Trump e
e Bolsonaro, você está insultando o político. Isso daí virou um termo. E você está bolsonariano aí? Vai dar uma bolsonada aí? Isso daí está virando como um termo, né? Essa bolsonada, esse coisa. Então, a próxima, que é a última, a gente vai encerrar exatamente com essa bolsonada, mas a gente vai para a Alemanha. E falar de quem? Falar do Bolsonaro da África, né? O título diz: Bolsonaro da África expulsa o coronavírus com orações. Na verdade, é uma matéria assim de arrepiar, porque oração, silêncio, teorias da conspiração, as políticas do presidente da Tanzânia, este é o Bolsonaro da África, se encontra na Tanzânia, John Magufuli, são consideradas loucas, as mais loucas pelo mundo. É verdade que os temidos efeitos catastróficos ainda não se materializaram, mas para isso o governo enterra a democracia no país. Na prática, nem os jornalistas, nem os correspondentes que estão na Tanzânia podem escrever livremente um artigo, segundo essa matéria do Welt, que é um grande jornal. Eles têm que apresentar o texto antes para um funcionário do governo e que vai analisar os textos que eles estão enviando para as próprias redações. Quer dizer, liberdade ali zero, segundo o presidente da Tanzânia, que nega também, ele propõe tratamentos com orações, né? Só está faltando ainda a cloroquina lá, né? Mas ele é considerado, não é a primeira vez, e o país também já deu o mesmo título, dizendo que o Bolsonaro da África é ex-presidente da Tanzânia, John Magufuli, se não me engano o nome dele. Então, gente. É com essa, encerrou.